Galera, a Netflix ela liberou pra mim o filme Agente Oculto, que assim, não tem nada mais, nada menos do que o Chris Evans, que é o Capitão América, só que como vilão. Será que cola? Vem comigo que eu vou dar minha opinião sincera e de quebra da entrevista dos irmãos russos, fui no tapete vermelho, e olha só, ainda atrapalhei a passagem lá do Chris Evans no cinema. Ou enfim, tem muito mais, fica comigo até o final. Ei nerd, beleza? Eu sou o Breno. Galera, eu já assisti o filme Agente Oculto na Netflix. Pra quem não tá ligado, essa é a nova superprodução do streaming. Saca suas informações, o filme ele é baseado na série do livro The Gray Man, que é um best-seller. A direção desse filme é de nada mais, nada menos que dos irmãos russos. Foram os mesmos diretores dos Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E sim, eu falei com os caras cara a cara. Achei que tinha até que falar em russo, mas foi tranquilo, tá? Eles não são russos. Todo mundo acha que eles mas não. Mas todo o fato desses caras serem os diretores já dá aquela repada, não dá? Só que pra completar esse hype, o Agente Oculto ele já vai chegar como o filme mais caro da história da Netflix até agora. Faz as contas, a Netflix ela desembolsou um orçamento de 200 milhões de dólares. Seria mais ou menos aí R$1 bilhão. Vamos falar a verdade, isso é grana pra caraca. E no elenco a gente vai ter os caras mais casca-grossa de Hollywood. Segura essa aí. Ryan Gosling, que é o Ken da Barbie. Chris Evans, o Tocha Humana. Você achou que eu ia falar o Capitão América, né? Ele fala tão bonito, né? Ana de Armas, Regé-Jean Page, que é o ator da série de Bridgerton. E também o ator brasileiro Wagner Moura. Sabe quem é esse aí? Leva pra delegacia com a carta. Plata ou plomo. Mas e aí? Será que essa receita toda misturada aí vai dar bom na tela? Bom, vem comigo que eu vou dar minha opinião sincera, sem spoiler, e no final ainda tem uma entrevista minha maneiraça com os diretores do filme. Bom, tamo chique demais, né, galera? Então metralha esse like aí, porque é justamente esse feedback que me consegue essas entrevistas, sabe? E quem sabe também, talvez um dia, assim, de repente a empresa começa a pagar o meu rango e do cinegrafista, né? Vamos lá, só pra vocês entenderem a proposta do filme. A sinopse de Agente Oculto diz que o filme ele conta a história de um carinha, assim, sabe, chamado Kurt Gantry, que foi tirado de um presídio. Ele foi recrutado pra ser um agente secreto. Mas na real, essa agência que contratou ele é cheia de podres, entendeu? A galera ali meio que virou um bando de mercenários. E é aí que o problema começa. Porque esse agente, o Gantry, que é interpretado pelo Ryan Gosling, passa a ser o principal alvo a ser apagado. Não é spoiler não, tá? Isso é simplesmente o que a sinopse do filme fala. Agora vem cá, essa proposta aí, ela te agradou? Eu sei que não é inovador, isso eu sei. Mas vou te falar, eu curti, tá? Fora isso, também tem todo aquele detalhe de ser um filme extremamente caro. E a Netflix ela justificou todo esse investimento porque o filme ele exigia todo esse planejamento, sabe? Uma engenharia caríssima pro filme ficar do jeito que ele tinha que ser. Bom, galera, isso tudo fica muito na cara, tá? Sabe aqueles filmes do 007 que é tudo rodado em vários países num filme só? É bem essa pegada aí, sabe? Além disso, também tem muitas cenas de destruição, sabe? De perseguição, muitos efeitos especiais que provavelmente são muito caros, sabe? E além de tudo isso, tem também o cachê do elenco que não foi nada barato. E de acordo com a Netflix, foi aí que os gastos foram os maiores desse orçamento inteiro. Pra vocês terem ideia, tá rolando por aí que o salário do Chris Evans foi de 15 milhões de dólares pra esse filme. Eu até dei meu currículo lá pros irmãos russos, mas... não sei, vai que rola, né? E isso realmente aconteceu, tá? Mas enfim. Are you guys looking for any casting, maybe? Yeah, Another what do Brazilian, you- maybe? What do you want to do? Yeah. Oh, I'll do anything. I'll be a Carry a chief. You guys want? shield, wear a cape. Yeah. Oh, anything. Yeah. We do a buddy movie with you and Wagner. Oh, wow, that'd be a dream. Yeah. E falando do Chris Evans, o trailer já mostrava o nosso Capitão América de um jeito bem diferente, sabe? Não só pelo bigodão dele lá, mas principalmente porque ele vai ser um vilão da história. Ele é um espião psicopata daquele sem limite pra fazer qualquer maldade. Você consegue imaginar agora o Chris Evans num personagem assim? Galera, falando das coisas que eu notei assistindo o filme, de cara o que mais me chamou a atenção é que tem umas tomadas assim muito loucas, sabe? Umas câmeras aéreas assim fazendo umas curvas malucas. Isso deixa o filme bem dinâmico. O problema é que isso aconteceu muitas vezes. Daí já lá pelo meio do filme não era mais aquela novidade, sabe? Então, na minha opinião, eles meio que exageraram esse recurso. Agora, a iluminação é bem interessante. Tem cenas assim, muito coloridas, o que não é comum assim, em muitos filmes de ação. Ficou muito bonito e isso eu tenho que admitir. O interessante também é que essa trilha sonora ela é muito eclética. Então tem muitas músicas pra todos os gostos. Tem até um pagodinho, tá? Não tem, tô brincando. O protagonista, o personagem do Ryan Gosling, ele é um herói clássico de filmes de ação, sabe? Daqueles que se colocam em alto risco sem medo. E também com aquelas frases de clichê, sabe? Que você escuta no meio dos filmes. Sabe com o que ele parece? Ele parece uma mistura meio que do Martin Riggs, o Máquina Mortífera, com MacGyver. E sim, tá? Eu assisti MacGyver porque meu pai me obrigou a assistir a série inteira. Agora, sabe aquele personagem casca grossa que dá um jeito em tudo? Que tá um passo à frente? E não importa se ele é surpreendido por alguma coisa assim que tá dando errado, sabe? Ele mesmo assim, ele encara, faz até umas gambiarras.
Pô, é bem por aí. E pra mim, isso é uma homenagem aos clássicos de ação. Agora vamos falar de roteiro. O que eu mais gostei no roteiro é que ele usou o seguinte clichê. Não dá pra saber em quem que você pode confiar. E isso eu acho irado, porque assim, pra mim não tem nenhum problema usar clichê. A não ser que você use ele certinho, entendeu? E o Agente Oculto, ele usou o clichê da maneira certinha, sabe? E como prometido, o filme ele traz muitos cenários internacionais. Isso deixa uma dinâmica assim muito legal, sabe? E o melhor, ele não desperdiça essas cenas com momentos de viagem. Tipo, tem que ir pra lá agora, a gente vai entrar no avião, entendeu? É tipo tudo tá, e já rolou, entendeu? É isso. E no geral do filme tem muitas cenas de ação diferentes, sabe? Muito tiro, muita destruição, perseguições gigantes. Mas pra ser sincero, os personagens não são lá tão aprofundados. E a história não é nada inédita. Mas, cara, nem precisa. O objetivo é entretenimento e, olha, eu prometo que isso foi cumprido, tá? Pra quem curte filme de ação, tá aí uma boa dica pra vocês. Bem, como eu falei pra vocês, eu entrevistei realmente os irmãos russos. Então, dá uma checada aí. So the first question is, how are you guys? Good. Good, Really thank you. good. How about you? I'm better now. Yeah. All right. Okay, so the second question, let's go. You guys are brothers, and I just want to know, do you guys ever fight while Never. directing? All the time. I don't know if you've ever fought. It's only how the movies get made. It's just through the two of us fighting over. You guys are just super calm during set and just... No, You but know- look at that's part of the process. You know, we like the process of coming at one another with ideas and sort of testing those ideas together, Oh. beating them up, pulling them apart, putting them back together, being led to places neither of us could get to on our own. I mean, it's part of the organic process of collaborating. And look, we have an immensely high level of trust with one another, so we can get pretty rough times and things are still kosher. Well, next question is about Wagner Moura. Yeah. I'm not sure how you guys pronounce his name here. But That's it. Yeah. Yeah. yeah, because I'm Brazilian. Yeah. And seeing another Brazilian, like, just record a movie with you guys, it's like almost like a dream come true, you know what I mean? And I was just wondering, how did you guys get to him? Was it like an invite? Did he go through He's an testing? amazing actor. been big like fans one, of his. one of the great actors of his generation. We were huge fans of Elite Squad, have been for years. Narcos, like this is, his performances are incredible. So we've been chasing him for quite a while, and he finally said yes to working with us. And he lost 40 pounds for the role and created this very eccentric character that intersects with the Gray Man. And it was amazing to watch him work. I mean, he's so talented. It's brilliant. There's a lot of action scenes going on in this movie. And it also reminds me of The Winter Soldier. Yeah. So I want to ask you guys, which one was the hardest scene to record? In this movie, it was the Prague sequence. It's where, the square and the tram. That took, I think, longer than anything. Well, the plane airplane sequence, is also the airplane wouldn't go away. We just kept reshooting it over the course of the movie. How long does it take usually? weeks and weeks, if not Yeah. longer, months. So we sometimes, prepped, we Oh. prepped both of those sequences for up to a year. We shot the plane sequence basically over a 6-month period, and Prague over about 6 weeks. It's hard for us to say exactly how long it takes because we have a process where we like to shoot and then play around with the footage in the edit room and then go back and shoot a little more. So while we're shooting other things in the movie, so we revisit these sequences at different points in the production so that we can continue to refine and evolve it as well. Galera, a gente tá aqui agora num shopping, esperando pra entrar fazer o check-in do Gray Man, né? Pra fazer as calls lá de... Entendeu? Eu vou ser uma daquelas pessoas. E tem muita gente aqui, fica a maior galera olhando pra mim, porque eu e meu cameraman, o Gavin, tá de terno. E a gente tá, dá pra até ver aqui atrás que a gente tá com a placa do Muhammad Ali. A gente tá naquela rua do Hollywood, que tem todas as... Hollywood Boulevard, que tem todas as estrelas de todo mundo. Então já a gente vai estar entrando lá no Premiere pra entrevistar todo mundo. Agora, galera, calma que eu já vou dar minha nota, tá? Mas deixa eu só explicar uma historiazinha, porque, pô, esse foi o meu primeiro tapete vermelho, entendeu? Pô, primeiro de tudo eu achei que ia ser um tapete vermelho, porque se chama tapete vermelho, mas quando cheguei lá era um tapete cinza. Aí eu fiquei pensando um pouco estranho, eu falei assim, é mó fácil esse negócio de tapete vermelho e tal. Aí depois que eu notei que é The Gray Man, que significa o homem cinza, entendeu? Eu achei que era tapete vermelho, mas eu acabei de descobrir que é tapete cinza. Mas faz sentido, porque é The Gray Man. E Gray significa cinza. E foi engraçado também que eles me botaram numa posição assim do lado da Fox. Então você conseguia ver ele A-Nerd e do lado, tipo, Fox Chicago, Fox Washington. Enfim, isso foi muito maneiro de ver, entendeu? Que, tipo,
Meu nome tá ali. Tem umas papezinhos aqui que cada sessão é de cada pessoa. A gente achou a nossa do Ei Nerd, tá escrito aqui, Ei Nerd. Eu queria que tivesse escrito Breno, mas Ei Nerd é mais legal. É, eu tô me cagando de nervoso. Pô, então, queria te contar o que vai ser. Ah, muito interessante. Tá, mas vem cá. What do you think of this? Was there anything that you caught on that you actually like held it and you're like, oh, that's actually, I'm gonna actually do this for the rest of my life? Oh, let me think. Probably, I mean, stunt stuff that I've learned, because of course, you know, stunt things, I've done a lot of films where I have to use stunts, so stunts that I've learned from this movie, I'm gonna use forever. I mean, you know, I can always have that experience, so when I do other stunts in movies, it'll help me, you know, do it easier. Yeah. Okay, and also just one more thing. If you could say just one cool thing to Brazil, what could you say? I know, I just caught you on off guard, yeah. Yeah. I know. I hope you enjoyed the movie. I mean, watch The Gray Man. It'll be on Netflix, and I'm pretty sure it's going to be an amazing movie, and I hope everyone watches it. Yeah. Brazil will love it, man. Thank you so much, Cameron. Thank you. Bye. Matheus, posso fazer entrevista? Claro. Nossa, obrigado. Galera, está aqui com o Matheus Mazafera, falando pro E aí, tá chique, ó. Para. Olha só. Enfim, eu só queria... Você tá nervoso de estar aqui? Não. Caraca, eu tô muito, mano. Olha, você tem que ver. Você tá Mas é que você tá bonitão, né, trabalhando, eu vim. É verdade, Você tá Quando eu tô no teu papel também, que a gente vai entrevistar, a gente fica nervoso. Será que alguém vai parar, vai conversar? Vai, o que eu vou perguntar? Não sei o que. A gente fica nessa tensão. Eu só vim aqui de bonito, aí não tem por que ficar nervoso. Entendi. E você já assistiu o filme? Vou assistir agora. Ah, Você já entendi. assistiu? Já. Mas eu não Quer posso assistir de novo comigo, só eu e você? Tem alguma mensagem pra você mandar pro povo do Ei Nerd, que é um público meio nerd, assim, tal, sobre o filme? O que você acha, como é que o filme vai ser? Você acha que o filme vai ser bom? Eu acho que vai. Netflix tá fazendo cada vez coisa mais incrível, né? Chris Os Evans tá no nerds. filme, né? É. Ryan Gosling. Não tem como dar errado, né? Exatamente. Bom, muito obrigado. Galera, esse aqui é o Matheus Mazafera. Is this your first book being adapted to a movie? Yeah, it's honestly the first book I wrote. I wrote it 12 years ago. I've written 21 other books since then, but this is the first one to actually be shot. Did you ever think it was going to get adapted into a movie? Not only did I not think it was going to, I told everyone it wasn't. Even when it sold to Hollywood, even when the Russo brothers had a script, I said, something's going to happen. The world's going to end. This is never going to happen. And here I am, just bewildered by everything I see. Names of this movie and creating all these different actions. All right, if you guys could say just one thing to Brazil, what would you guys say? Brazil? Oh my gosh, much love. No, I want to come there and I want to like live there and like and I want to try the food. I want to be there and like, you know, be in the atmosphere of Brazil. Like I really want to like. Right, I want to live there. I want to try it. Dude, that's sweet. Thank you guys so much. Yeah, man. Appreciate you. Nice meeting you. Oh, Nice meeting you guys. No, thank you. Sweet. That was the Funk Brothers. Okay, how do you feel having your face in Netflix, dude? Sick. So much fun. Yeah. It's such a blessing. Like, I don't know, it's so random. You know, it doesn't really feel real. When did that get, like, when did you first get a call to know when you're, like, going to Netflix? How do you feel, like, when was that? That was when we were filming, like, just before we went to film Talk to Hannah, I realized it was for Netflix, and I was like, oh, this is going to be one of the first reality shows. So it kind of, like, hit me, like, right away, and I was like, oh, this could be crazy or this could be terrible. Just one more thing. If you could say one cool thing about Brazil, or just one message to Brazil, what would you say? Dude, I love Brazil. Everyone's sexy. Everyone's so nice. And I psyched myself out. So then I was like, all right, then I won't watch it. What was the biggest struggle in filming this movie? It's a very intense movie. There are 9 actions. I do, because I'm one of those people. So do you plan on making another superhero movie? I mean, we'd love to at some point. I mean, right now we're focused on Agbo, which is our company that my brother and I put together.
You know, it's really, that's the mission for us at the moment. We've got several projects lined up, including one we're about to go shoot in October called The Electric State, starring Millie Bobby Brown. Thank you so much. Beleza, e quando acabou o tapete vermelho, a gente foi pro cinema, né? Eu e meu amigo Gavin, que tava lá me ajudando com as câmeras. I can see you in my glasses. What? Oh. Hello. A gente entrou no cinema, e foi engraçado que eu entrei no cinema, assim, eu achei que tá todo mundo ali da imprensa, mas eu não vi ninguém da imprensa. E isso foi bizarro, porque eu entrei no cinema e tava simplesmente o Joe Russo, o Anthony Russo, mais uns atores ali, todo mundo bebendo champanhe, assim, na minha frente, eu tipo... Eu tô no lugar certo, entendeu? Eu não sei, porque pra mim eu tava como imprensa, só que eu entrei no cinema, tava todo mundo importante ali na minha frente, todo mundo... E eu... O que eu tô fazendo aqui? Enfim... Aí eu entrei lá na sala do cinema. Aí beleza, aí chegou um cara pra mim e perguntou, cara, deixa eu ver, qual é o teu número do assento? Aí eu puxei lá um envelopezinho e vi que eu tava na fila G. Aí beleza, saí procurando, aí meu amigo saiu procurando. Chegando no final, assim, eu sei que começava na letra Z. Aí eu falei, caraca, eu tô no G. Eu tô lá embaixo. Enfim, aí eu fui indo, descendo. Aí como eu tava no número 104 e no número 105, a gente foi lá pra esquerda, a gente imaginou que tava lá na esquerda. Fomos assim pra baixo, paramos ali e falei, cara, eu acho que eu tô no lugar errado. Aí eu olhei pro lado, tinha uma mulher me olhando assim, meio estranha. Aí eu falei, pô, ela parecia querer me falar alguma coisa. Entendeu? Eu falei, pô, o que tá acontecendo? Eu falei, pô, Gavin, vamos vazar daqui que eu acho que tá no lugar errado. Assim que eu viro pra sair dali, passa Anthony Russo, Joe Russo, passa Ana de Armas. Aí tá passando o Capitão América, o Chris Evans, né? Aí eu, tipo, eles passando aqui assim, mano, na minha frente, assim, eu tipo... pô, mano, é bom filme. Aí ele, obrigado, mano. Aí eu, tipo... E foi até engraçado que o David Dobrik também tava ali, não sei se vocês conhecem um youtuber americano, ele tava me vendo ali meio... desesperado, deu até uma risada de mim. Enfim, achei minha cadeira, consegui ver o filme. E galera, a minha nota é 7,5. Agente Oculto tá chegando aí e vai estar disponível na Netflix a partir do dia 22 de julho. Agora me conta aí, você curte filme de ação, espionagem, dessas coisas assim? Você tá hypado pra esse filme? Comenta... Eu não vou nem tentar. Comenta aqui embaixo porque eu tô curioso pra saber a sua opinião. E galera, também não esquece de se inscrever no canal, porque é isso que alimenta... o meu emprego, né? Claro, né? Por isso que o meu pai tá deixando eu gravar aqui um vídeo pra vocês. E é claro, galera, quando você dá o like... Isso me ajuda aí pro tapete vermelho, entendeu? E gravar mais vídeos assim pra vocês. Então, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e fui.